Até pra gente, né, pra quem tá nos acompanhando, pontuar, Vaguinha. São pelo menos algumas notícias do dia. A primeira permanência do Benabé, essa é clara, confirmada oficialmente. Veio uma informação que está no GE. Globo da proposta do Flamengo pelo Vitão. Interesse pelo Vitão, que chegaria num valor total de 10 milhões de euros, mas que teria neste cálculo aí um pouco do valor que o Inter não pagou do Thiago Maia. Então talvez seja... A primeira proposta do Flamengo, ela foi considerada baixa e eu concordo com a avaliação da direção do Inter, que foi baixo mesmo, né? 10 milhões de euros por um zagueiro que é um dos melhores dos zagueiros do futebol brasileiro. Sendo que na prática não são 10 milhões na mão, né? Tem a questão do... o Flamengo vendeu o zagueiro reserva? Da dívida, o Fabrício, né, Bruno por 7 milhões de euros pro Cruzeiro, e o Fabrício Bruno tem 28 anos. Então o Flamengo tem 24. O Flamengo fez uma proposta lá embaixo, né? Jogou lá embaixo. Ele vende um zagueiro reserva e aí ele quer contratar um que vai ser titular por menos. Tá certo o presidente do Internacional em não vender o Vitão por esse valor. A pedida do Inter, a gente pode discutir aqui se a pedida do Inter é muito alta. 10 em dinheiro e mais os 4 do perdão da dívida. 14 milhões de euros. Essa seria o quê? Uma contraproposta, no caso? Não. Isso... Ou o mínimo para iniciar a conversa. E isso, na informação do Vene Casagrande, seria a pedida do Inter. Sim. Tá? Eu não consegui confirmar essa informação, tá, Luciane? Mas essa seria a pedida do Inter. Bom, 14 milhões de euros, eu acho que tá num preço assim que é aceitável. Agora, não tem como vender o Vitão, né? Nós não temos o parceiro do Vitão. Aí vamos vender o Vitão. Usou o termo, causa uma devastação na zaga do Inter. O presidente Patrick saindo na possibilidade que os Estados Unidos aumente a proposta, vá a 40 pila, por exemplo, aí devasta. Não, o Vitão, eu não acredito que o Inter irá vender o Vitão, tá? Não acredito. E o Alan Patrick já é praticamente certo que não vai vender, que mesmo que aumente a proposta, o Inter não vai vender o Alan Patrick, porque não tem substituição, né? Então eu acho que essa devastação não vai acontecer. O Inter fez vendas, Lucianinho, de jogadores. Uma não está confirmada, que é a do Rômulo, né? Mas... Pois é, esse é o ponto depois que eu ia te perguntar. Uma venda que foi a do Gabriel Carvalho, que é uma venda espetacular, de um jovem jogador que é reserva do Inter, certo? Ele terminou a temporada como reserva do Inter, apesar do potencial que a gente sabe que ele tem e poderia ser titular do Inter no futuro. E a outra venda que pode acontecer essa semana é a venda do Rômulo, e essa informação eu consegui confirmar também, é do Vene Casagrande, eu confirmei, eu liguei pro André Cury, o empresário do Rômulo, que está chegando amanhã aqui em Porto Alegre. Ele confirmou, ele não confirmou ainda que o negócio está sacramentado, mas o valor total da negociação é 5 milhões e 500 mil euros. Desculpa, 5 milhões e 500 mil dólares. Pelo Rômulo? Pelo Rômulo. Pô, mas esse é um negócio extraordinário. O Inter comprou em 23 60% do passe do Rômulo por 3 milhões de reais. Tá? Então, a informação que eu tenho é que o Inter ficaria com 3,5 de dólares. 3 milhões e 500 mil dólares. Ajuda aí, quanto vai dar isso aí? 20 milhões? Redonda por 6, por aí. Por aí. Então, olha o que o Inter tá lucrando. Para um jogador que é reserva. Você tirou no cálculo aí. Eu não cheguei nem até agora. Então, o Inter faz vendas. O Inter perde jogadores reservas, mantém o elenco titular. Poxa, é uma baita notícia, isso, né? Em tese, né? Dá pra dizer que é o mundo ideal, em tese, né? Tu não perder jogadores do time titular. O negócio mas enfraquece teu grupo também, a gente tem que pensar. Não, mas o Inter já contratou o Ronaldo, né? O Ronaldo que vem do Juventude, eu até acho que o Ronaldo deve um pouco menos que o Rômulo. Mas igual, o Inter tem que ter, ao meu ver, um reserva melhor que o Rômulo pro Fernando. O Fernando, ele é extraordinário quando ele consegue jogar, ele é um jogador que jogou no Manchester City, no Porto, no Sevilla, ele dispensa apresentações. Só que ele vai fazer 38 anos esse ano e ele tem uma dificuldade de jogar. Ano passado, no Brasileirão, ele jogou menos da metade das partidas. Esse ano ele já começou, né, sendo preservado, ele não vai jogar muitas partidas. Então, como o primeiro volante reserva vai jogar bastante, eu até acho que o Rômulo era insuficiente para tantos jogos. É que para mim essa figura de um volante melhor para o Fernando Cristiano, melhor do que o Rômulo tecnicamente, ele está vindo da base, ele tem passado por seleção brasileira de base. O Roger já disse ao Fernando, olha, isso aqui você tutela, e diz pro cara, o que o Fernando disser é lei para você, chama Luiz Otávio.
mais do que o próprio Ronaldo que chegou agora, mais do que era o Rômulo, que tem mais experiência e tudo, mas eu estou falando como potencial de crescimento. Aquilo que a gente já viu o Luiz Otávio fazer, ele me soa o candidato a ser o substituto do Fernando quando o Fernando não puder jogar. E tem algo que o Roger não fez, ou fez bem pouco, que foi o Thiago Maia. Na verdade, o Thiago Maia é primeiro volante, né? Quem transforma o Thiago Maia em segundo volante, um jogador de chegada ao ataque, é o Roger, que funcionou bem naquele início de arrancada do Inter, ali os jogos contra o Juventude, contra o Cruzeiro, o Thiago Maia foi muito bem, mas o Thiago Maia também é primeiro volante, então em determinado momento da temporada, pode ser que o Roger volte a utilizar o Thiago Maia ali. Aí tem outro garoto que pode ganhar a chance, que é o Iago Noal, que é meia, mas pode ser um segundo em algum momento. Ele jogou. Acho que não. Ele pode jogar como esse cara Acho que não, Munari. Não, esse cara de chegada ele pode ser. Num jogo que tu precise, que tu possa ser mais ofensivo. Mas aí depende do que o Gauchão vai mostrar, né? Eu acho que esses garotos. O Inter falava muito em vendas antes principalmente do Gabriel Carvalho. Quanto rendeu pro Inter o Gabriel Carvalho? 120 milhões de reais. 120 milhões de reais. Não, desculpa, para o Inter sobrou 110, né? Tá, que seja, E 110 que seja milhões. 100%, né? O Inter precisava vender, segundo o orçamento, perto de 190, né? Isso, durante o ano, né? Isso, claro. Mas aí tu já larga com 110. É que essa venda entrou pro ano de 2024. A venda do Gabriel Carvalho, ela entra questão de no orçamento, balanço. Não isso. está no orçamento. Não está no balanço de 25. Entendi. Então falta muito ainda. Não, porque eu tava pensando, tem essa, mais 50 milhões, 50 e poucos milhões, vende mais um jogador, acabou o problema. É que a do Mas aí Carvalho, se essa não entra, Vaguinha, bom, aí o raciocínio não serve. Entrou, e o Inter fez questão de comunicar isso, né? O comunicado oficial do Inter da venda do Gabriel Carvalho ocorre depois do dia 1º de janeiro, mas na nota o Inter ressalta que a venda foi concluída antes do dia 30, Que aí, acho que foi no dia 30. Que aí quando o Inter divulgar o resultado financeiro do ano, vai contar 110 milhões para diminuição do déficit, imagino. Seja isso. Não, porque o dinheiro não entrou, né? O dinheiro mas total aí- não entrou. Então por que entrou uma efetivou? parte. Tá, mas por que efetivou antes? Eu não saberia te dizer. Eu sei que eu acho que o Inter não pode contabilizar no balanço de 2024 o dinheiro que não entrou ainda, né? A venda é parcelada, né? Eu queria propor para a gente avançar um pouquinho mais na questão do Vitão, né? Que o Vaga tá preocupado. Claro, existe uma diferença. Até o pessoal botou na tela, pode botar de novo aqui como é que é a questão da negociação. Ó. Em princípio, a proposta do Flamengo, 10 milhões e mais um abatimento, fim daria mais de 62 milhões o custo final. A pedida do Inter seria os 10 milhões e mais o abatimento da dívida do Thiago Maia. Isso na questão financeira, mas eu quero colocar para vocês na questão do time. O que isso impacta e onde o Inter vai buscar zagueiro, porque a gente vê que o mercado não é um mercado tão simples. A gente olha na nossa dualidade eterna. Internacional tem um zagueiro. Não pode vender o Vitão, gente. Um zagueiro que é esse rapaz aí, Vitão. Os outros, um é grande demais, a cabeça é longe do pé. Tipo eu, assim. Mais ou menos, não sabe jogar bola. Então, o outro sei. é comum. O outro é comum. E o Inter contratou agora o Kaique Rocha, né? O Kaique Rocha. Mas não imagino que o Kaique Rocha seja o zagueiro para ser o parceiro do Vitão ao longo da temporada. Hoje, na minha visão, pode preparar aí polêmica. Na minha visão, o Kaique Rocha hoje, bem fisicamente, ele é o parceiro do Vitão. Ele é melhor que Cleiton Sampaio e Rohan. Eu concordo contigo. Só que isso, eu não duvido que você tenha razão considerando a parceria, a dobradinha. Mas para efeito de torcedor do Inter, isso é um susto. Porque o jogador que chega para já tomar a titularidade nessa premissa aí do Rohan e do Cleiton Sampaio, é o jogador que sai do time por deficiência técnica e o time cai. O time é rebaixado. Então, que é o Kaique Rocha. O futebol sempre contempla, né, Vaguinha, aquela história de redenção maravilhosa em que o cara chega desacreditado, pedra para todo lado, e 3 meses depois ele é autor do gol da vitória no Grenal que dá o título para o Inter. Poder acontecer? Pode. Mas para isso acontecer, o Kaique Rocha vai ter que reverter a lógica. A lógica dele é insuficiência técnica, quando saiu do Inter e quando sai do Atlético Paranaense. Mas esse é o grande cerne da questão, Munari. Porque se o Inter tem um zagueiro extremamente confiável, titularíssimo do time, que é o Vitão, se perde esse jogador, porque tem proposta, porque é um jogador visado no mercado, tem qualidade, o parceiro dele já não é muito confiável. O Inter teria que ir atrás de um outro zagueiro ainda.
Acho que esse é o grande problema, né? E o problema também é perder pro Flamengo, né? Tu tá vendendo o teu melhor zagueiro para um rival teu na Libertadores. A pergunta a enquete ela é sobre o valor do Bernabéu, que é um valor alto, eu acho que é um valor alto pro Bernabéu, mas que o Inter tinha que fazer, porque tem momentos do mercado e tu precisa também dar uma resposta, um recado para tua torcida e para todo mundo. O Bernabéu foi o melhor lateral esquerdo do Brasileirão do ano passado. O Inter quer ganhar a Libertadores esse ano, quer avançar. O ano passado, o segundo semestre do Inter foi bom, fez uma boa campanha no segundo turno e tal, conseguiu vaga na Libertadores, mas o Inter não ganhou grandes títulos. O Inter não ganhou título, né? O que é esse ano? Ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil ou tentar o Brasileirão? O primeiro recado que tu dá pra tua torcida é: eu comprei o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, não perdi. O Vitão é a mesma situação. Se tu perde o Vitão pro Flamengo, que recado que vai dar pra torcida confiar que o Inter vai ganhar a Libertadores do Flamengo? Não tem como. O ideal é sempre negociar com a Europa, não com o time brasileiro. Que embasa a nossa discussão aqui. Não, o Inter não vai vender o Vitão. Não vai vender o Vitão para o Flamengo, isso eu tenho certeza. Se chegar uma proposta de 16 milhões... Por esse raciocínio, tu acha que não vai vender? Primeiro, que a questão financeira afrouxou a corda que estava no pescoço. Concordo. Tá? Entrou grana do Gabriel Carvalho, vai entrar grana do Rômulo agora e tal. Afrouxou. Então não existe mais a necessidade de sair vendendo. Se chega uma proposta pelo Vitão de 10 milhões de euros do Betis da Espanha, o Inter venderia. Agora não precisa mais vender. E aí reforça a tese de que tu não pode vender pro Flamengo. Isso não existe. Eu tenho convicção de que o Inter não fará essa venda. Viraram um clube rico de novo. Por quê, César? Por quê? Porque não tá vendendo os Tá caras? negando 10 milhões de euros. Sabe o que é tu negar 10 milhões de euros nos dias de hoje, Maurício? A pobreza que reina no futebol brasileiro. A diferença, na verdade, da proposta que está estampada aí para quem está só na rádio não está vendo, para quem está no canal de YouTube está vendo bonito o desenho ali, a ilustração. 10 milhões é o número comum às propostas. A diferença é que a proposta do Flamengo chega a 10 milhões porque inclui o perdão da dívida que o Inter tem para comprar o Flamengo. O Internacional quer 10 milhões em espécie mais o perdão da dívida. Se a gente pegar, dá mais de 10 milhões. Do ponto de vista prático, é sempre bom. A gente está brincando muito com o não pagamento das dívidas do Inter. Mas do ponto de vista prático, tu deixa de pagar 4 milhões de euros que tu tem que pagar em tese. Né? Tu tem que pagar. Não tem que pagar agora. O que eu acho que o Vaguinha... Tu não tem que pagar agora. O parcelamento com o Flamengo é de 2 anos, gente. O que eu acho que o Vaguinha tem razão é que se vender por 10 milhões de euros sem precisar, tu não repõe o Vitão por 10 milhões de euros. Aí eu concordo com o Vaguinha. Mas a proposta, se eu vou vender... Se eu quero comprar alguém que tá me devendo, eu vou dizer, cara, eu vou te comprar, tu vai me pagar o que tu me deve, né? Parte do preço é eu perdoar o que você tá me devendo. Porque pagar o Flamengo, embora parcelado, como diz o Vaguinha, pagar o Flamengo é desencaixe. Vai sair dinheiro do seu cofre. Gente, deixaria de sair. O Inter vai pagar o Flamengo. O Inter vai pagar o Flamengo. O Inter teve dificuldade no ano passado, que teve um prejuízo de 90 milhões. Agora, com a entrada de grana, o Inter vai pagar o Flamengo. Precisa pagar o Flamengo, precisa pagar o Cruzeiro e precisa pagar o Krasnodar. Como o Vasco precisa pagar o Inter. Qual é o jogador do Krasnodar? Wanderson. Só esse negócio aí do vai pagar, é importante essa informação do Vaguinha, tá? Porque a gente tá minimizando muito essa discussão. Não é importante, César. Se não pagar, vai pro transfer ban, Pessoal, não pode deixa eu só interromper vocês rapidamente. Faz um tempão. A gente tem que fazer um break rapidinho, porque vai entrar na Gaúcha. Você que tá na Gaúcha, informações do trânsito com Maria Stouting, e a gente segue aqui no YouTube. Muito bem, aqui no YouTube a gente segue Te Interrompi, Vaguinha e CCD. Essa questão de pagar ou não pagar. É que eu acho importante isso que o Vaguinha coloca, porque a gente sabe que os dois não, o Wesley, quando é que foi o Wesley? Na metade do ano passado e o Thiago no início do ano passado, né? Ou algo assim, né? Os dois foram no início do ano. Isso, então eu acho importante pra gente não... esses dias eu me vi fazendo até, eu peço desculpas, assim. Eu brinquei muito com esse negócio da dívida. Brinquei muito. E eu acho que a gente tem que parar de brincar com isso, tá? Porque tá muito folclore isso. Deve aqui, deve ali, brincando e tal. A gente faz aquela brincadeirinha. O melhor negociante do mundo. Não, o melhor negociante do mundo não é o cara que deve. Não é brincadeira o que a gente tá falando.
Então, quando a gente tá no campo do esporte, Grêmio e Inter, legal, a piada, eu e o Vaguinho, a gente adora brincar, tá tudo bem. Mas nesse caso aí é mais sério do que a gente tá fazendo, porque não é legal. Não é legal isso. Futebol tem responsabilidade social. Futebol Voltamos para a Gaúcha CCD, só para informar. Tá bom, muito obrigado, Luciano. E aí a gente precisa disso. Eu acho que é fundamental a informação que o Vaguinho tá passando, da responsabilidade do Inter com relação a esse dinheiro que tá entrando, né? Que eu não sei como em que maneira vai entrar, mas do Inter resolver essas questões, sobretudo questões mais antigas aí, né? A gente sabe que futebol virou... Eu não sei, tu tá demonstrando uma preocupação na virada do ano que é impressionante, César. Tu transformou as dívidas que o Inter tem, que são dívidas pontuais, no problema de relacionamento, da falta de pagamento dos clubes do futebol brasileiro. Ninguém tá normalizando isso. O Inter tem problemas e tem que pagar os problemas. É feio pra imagem do clube. Eu, como torcedor do Inter, não acho legal ficar devendo. É isso que eu peço pra ti. Sim, mas é que daí tu levanta a bandeira desde o dia 1º de janeiro. Aliás, de antes disso, tu levanta a bandeira que tem que pagar, que é feio isso. O Grêmio não deve? Claro que o Grêmio deve dever, mas não dá neste momento não dá pra comparar. Neste momento. E é preciso dizer... Tu achou legal o videozinho que o Cascavel fez lá do Pix? É completamente diferente. Não. Mas quer discutir, a gente cobrança. discute. É cobrança. É completamente diferente. Não é cobrança? Não é totalmente diferente. Não é velho. cobrança? É totalmente diferente. Aquilo ali é uma discussão, é outra história. É uma discussão. Nós vamos discutir então lá os valores que o Cruzeiro tá cobrando. Eu não concordo com isso que tu faz, César. Não concordo. Tu levanta uma bandeira como se o Inter fosse o problema do futebol brasileiro. O Inter vulgarizou o comprar e não pagar. Os últimos jogadores o Inter não pagou nenhum, Por Vaguinho. que tu não fala do Vasco que não pagou o Inter? Mas eu posso falar se tu me disser o que então que por que é. tu não diz Ah, bom, aí tu vai buscar. Tu vai- busca informação seletiva, então. Tu seleciona as informações que tu quer. Tu tá Porque pegando o A dívida do negócio Vasco, David a dívida do agora. Vasco é anterior à dívida do Thiago Maia. O Vasco tem que pagar o Inter, 4 milhões de dólares. O Vasco tem que pagar o Inter. Por que tu não levantou a bandeira lá, o que o Vasco tá fazendo, vulgarizando as dívidas do futebol brasileiro? Tu quer que eu faça do Vasco? Vai te aliviar? É que aí, viu Vai te aliviar? Vai te aliviar. O Viu Vasco, como tu tá sendo seletivo? O Vasco, eu vou repetir aqui. assim como o Inter está César, vulgarizando. eu vou repetir aqui. É feio pro Inter. É feio pra imagem do Esporte Clube Internacional ficar devendo. É feio. Só que eu vou te dar uma outra informação. Não é só o Inter que deve. E devem pro Inter também.